Alô, meus irmãos, estou sendo ouvido? Não, não. Amém! Muito bom. Então, está o irmão Diego, irmão Gustavo, a irmã Nádia, a irmã Tânia, o irmão Wesley. A paz do Senhor! Me desculpem, meus queridos, estou com problema de conexão. Agora que eu consegui um computadorzinho Peba aqui, vamos ver se vai dar certo para a gente levar. Na aula passada, a gente resolveu umas questões de exercícios a respeito de análise sintática. Hoje nós vamos estudar o módulo de número 5, termos essenciais da oração. Termos essenciais da oração. A gente já estudou o que é uma oração, né? É uma frase oracional, é uma frase, portanto, é um enunciado linguístico de sentido completo, que tem verbo. Então, possui verbo, é oração. E estudamos as orações, que podem ser coordenadas ou subordinadas. Estudamos que as coordenadas são aquelas orações independentes, que existem sozinhas, e as subordinadas são aquelas que dependem de uma outra chamada principal. Agora nós vamos passar a estudar especificamente os pedaços da oração, que a gente chama de termos da oração. A oração possui 3 tipos de termos, ou de pedaços, ou de tomos. A gente tem aqueles termos que fazem parte da essência da oração, isto é, aqueles termos que não podem ser dispensados, são indispensáveis, são essenciais, daí o nome essencial, fazem parte da essência da oração, os termos integrantes e os termos acessórios. Hoje nós vamos nos concentrar nesses termos essenciais, que são 2, o sujeito e o predicado. Então, se em uma oração você retirar o sujeito, a própria oração deixa de existir. Mas o que é um sujeito? Sujeito é o ser de que se declara alguma coisa. Qualquer coisa que você declara em uma oração a respeito de algo, esse algo chama-se sujeito. Em outras palavras, sujeito seria aquilo que pratica ou sofre a ação em uma oração. Por exemplo, João chegou aqui. Alguém praticou a ação de chegar. Quem chegou aqui? João. Então, João é o sujeito. Ou o bolo foi cortado pela faca. Quem foi cortado pela faca? Quem sofreu a ação de ser cortado pela faca? O bolo. Então, o bolo é sujeito. Esse sujeito, então, o ser de que se declara alguma coisa, pode se classificar em simples, composto ou indeterminado, e mais na frente, nós vamos ver lá no slide de número 2, vamos puxar lá para o 2, lá para mostrar para vocês aqui. Além de simples, composto e indeterminado, os sujeitos também podem ser inexistentes. Vamos voltar, então, aqui para o slide de número 1, para entendermos o que é um sujeito simples. É fácil. Sujeito simples é aquele sujeito que possui apenas um núcleo. Apenas um núcleo. Esse núcleo pode estar expresso na oração ou oculto. Quando ele está expresso ou escrito, ele é chamado de claro. Então, o sujeito simples, claro, é um sujeito que tem apenas um núcleo e esse núcleo vem expresso, vem escrito na oração. Olha aí. O sol se foi. O que se foi? Resposta, o sol. Então, o sol é sujeito simples. É sujeito simples porque possui apenas um núcleo, o nome, o vocábulo sol.
E é claro porque nós o escrevemos aí, ele está explícito, expresso na frase. O que é um sujeito simples oculto? É um sujeito que, embora exista, está escondido, está subentendido no contexto. Ele não vem escrito, não vem expresso. Por exemplo, vamos aproveitar. Quem vai praticar a ação de aproveitar? Nós. Mas o nós não está escrito na oração. Então, esse sujeito é chamado simples oculto. Ao contrário, um sujeito é composto quando ele é formado por dois ou mais núcleos, ou dois ou mais nomes. Por exemplo, uma ovelha, dois homens e um menino chegaram. Eu tenho aqui três núcleos, três nomes: ovelha, homens e menino. Então, esse sujeito é um sujeito composto. O que é um sujeito indeterminado? A palavra indeterminado é formada pelo prefixo latino in, que significa negação, e mais a palavra determinado. Então, indeterminado significa não determinado. Um sujeito indeterminado, então, é aquele que, embora eu saiba que ele existe, eu não o determino. Ele fica com uma ideia vaga, uma ideia diáfana, no ar, assim, eu não sei. Eu sei que alguém praticou alguma coisa, mas eu não sei quem. Quando é que eu tenho o caso de sujeito indeterminado? Eu tenho sujeito indeterminado em três possibilidades. Primeiro, quando eu tenho verbos na terceira pessoa do plural. Eu, tu, eles ou elas. Por exemplo, levaram-me para lá. Esse sujeito aqui é indeterminado, porque quando eu pergunto, levaram-me para lá, quem me levou para lá? Eu não sei, eu não determinei. Então, quando eu tenho verbos na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado. Falaram bem de você. Quem falou bem de você? Não sei, não determinei. Sujeito indeterminado. Mas eu posso ter também verbos. Posso ter também sujeito indeterminado no caso de verbos intransitivos ou transitivos indiretos, seguidos do pronome si. Nós ainda não estudamos verbos intransitivos ou transitivos diretos. Vamos fazê-lo talvez na próxima aula, quando estivermos estudando os termos integrantes. Mas quando você tem esses tipos de verbos e logo em seguida o pronome si, eu tenho um sujeito indeterminado. Olha aqui, veja um exemplo. Vive-se mal aqui. Quem vive mal aqui? Não sei, não determinei. Sujeito indeterminado. Olha aí, tenho aí o verbo viver, eu vivo, tu vives, ele vive, na terceira pessoa do singular, acrescido da partícula si. E esse si aí é classificado como índice de indeterminação do sujeito. Então, esse sujeito aqui é indeterminado, porque eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, esse verbo é intransitivo, e eu tenho logo depois desse verbo a partícula si. Por exemplo, necessita-se de técnicos. Necessita-se de técnicos. Quem necessita de técnicos? Não sei, é sujeito indeterminado. Eu tenho aí o verbo necessitar, que é um verbo transitivo indireto, que necessita de alguma coisa, acrescido da partícula si, que é o índice de indeterminação do sujeito. E, finalmente, além de verbos na terceira pessoa do plural, além de verbos intransitivos ou transitivos indiretos, mais a partícula si, eu tenho também orações nas quais o núcleo do sujeito é um pronome substantivo indefinido. Nesse caso, há uma controvérsia. Algumas pessoas consideram que, nesse caso aqui, em orações com o núcleo do sujeito sendo um pronome substantivo indefinido, ele será um sujeito simples. Olha aqui. Alguém entrou na sala. Quem entrou na sala? Não sei. Eu sei que alguém entrou. Esse alguém aí, ó, como nós já estudamos, é um pronome indefinido. Então, você diz que este
sujeito aí é um sujeito indeterminado. Mas algumas pessoas, alguns gramáticos, entendem que esse sujeito aí é simples. Mas a corrente que vigora melhor é de sujeito indeterminado. Porque quando você diz, alguém entrou na sala, você realmente não sabe quem entrou na sala. Ficou assim, indeterminado, vago, difuso, diáfano. E a quarta possibilidade de sujeito, a quarta classificação de sujeito, são os chamados sujeitos inexistentes. Ei, espera aí. Eu disse que sujeito, disse agora mesmo isso, sujeito é termo essencial da oração. Eu disse que se tirar o sujeito da oração, a oração deixa de existir. E agora eu estou dizendo que existe um tipo de sujeito que eu classifico como inexistente. Como é que eu tenho um sujeito que não pode deixar de existir e eu estou agora dizendo que esse sujeito é inexistente? O que vocês acham disso? Como nós vamos sair desse impasse? Sujeito é um termo essencial. É um termo que não pode faltar na oração. Se o sujeito for retirado, a oração deixa de existir. E agora eu estou classificando aqui uma quarta espécie de sujeito, dizendo sujeito inexistente. O que é isso? Como é que nós vamos ficar agora? E agora, hein? Sujeito inexistente. Meus queridos, não há incompatibilidade. O sujeito é um termo essencial, portanto, não pode deixar de existir na oração. Quando eu digo aqui que a quarta classificação do sujeito, além de sujeito simples, composto e indeterminado, essa quarta classificação de sujeito inexistente, isso aqui é o nome do sujeito. Não é que o sujeito deixe de existir. O sujeito existe com o nome de inexistente. O sujeito existe sim, e o nome desse sujeito é inexistente. E aí nós escrevemos, o sujeito inexistente ocorre quando o fato anunciado no predicado, que também é um termo essencial da oração, e nós veremos logo a seguir, talvez na próxima aula, esse fato não se refere a elemento algum. É o chamado de oração sem sujeito. Mas esse sujeito é um termo essencial, ele não pode sair da oração, e eu estou dizendo que a oração não tem sujeito? Tem sujeito, sim. O sujeito existe com o nome de sujeito inexistente. Então, quando o sujeito for inexistente, a oração vai receber o nome de oração sem sujeito. Não é que a oração não tenha sujeito, é que ela tem um sujeito que leva o nome de sujeito inexistente. Essas orações sem sujeito são formuladas ou construídas com verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? Olha, a palavra impessoal é formada pelo prefixo in, mais o nome pessoal. Uma coisa impessoal é uma coisa que não admite pessoa. E um verbo que não admite pessoa é um verbo que está sempre na terceira pessoa do singular. São os chamados verbos impessoais. Eles só são conjugados na terceira pessoa do singular. Somente. Então, eu não posso conjugar na segunda, na primeira, nem na terceira do plural. Somente na terceira pessoa do singular. Quando é que acontece esses casos de sujeito inexistente? Essas orações sem sujeito? Nesses casos aqui, ó. Quando eu tenho verbos que exprimem fenômenos da natureza. Ventar, chover, esquentar, esfriar, nevar. Todos esses são verbos que expressam fenômenos meteorológicos ou fenômenos da natureza.
Por exemplo, venta muito aqui. O verbo é ventar. E ele está colocado na terceira pessoa do singular. Somente. Eu não posso dizer eu vento, tu ventas, nós ventamos. Apenas o vento venta. Ele só existe na terceira pessoa do singular. É um verbo que expressa fenômenos da natureza. E, portanto, quando eu digo venta muito aqui, o sujeito dessa oração é chamado inexistente. Inexistente. Eu tenho também sujeito inexistente quando eu estiver diante dos verbos haver, fazer, ser e etc. Quando eu tenho o verbo haver, significando existir ou indicando tempo decorrido ou tempo passado. Olha aí, no caso de verbo haver, indicando existir. Eu digo assim, houve um estouro lá. Houve. Esse verbo haver aí está sendo usado no sentido de existir. É como se eu dissesse, existiu um estouro lá. Esse verbo aí, haver, é impessoal. Você não pode conjugá-lo em outra pessoa. Ele vai estar sempre na primeira pessoa. Então, verbo haver no sentido de existir. Houve um estouro lá, sujeito indeterminado. Quem promoveu o estouro? Não sei. Eu não disse. É um sujeito inexistente. Esse mesmo verbo haver pode estar significando um tempo que já passou. Olha aí, há mais de 2 anos. Esse há aí é a terceira pessoa do singular do verbo haver. Como eu conjugo o verbo haver no tempo presente do modo indicativo? Eu hei, tu has, ele há. Há é a terceira pessoa do singular do verbo haver. Então, quando eu digo há mais de 2 anos, eu estou dizendo, existem mais de 2 anos decorridos ou 2 anos passados. Então, quando você tem esse A aí, iniciado por um H, e com esse acento agudo, ele é verbo haver na terceira pessoa do singular. Isso aí já significa que é um tempo que já passou, é um tempo passado. Então, vejam bem, alunos do IBA que têm um raciocínio privilegiado, pensem comigo. Vocês nunca ouviram alguém falar assim, há 2 anos atrás, ou então assim, melhor ainda, há 2.000 anos atrás, Jesus morreu numa cruz. Isso está errado. Por quê? Porque quando eu digo assim, há 2.000 anos, com esse verbo haver aí, H, A e acento agudo, eu já estou dizendo que é tempo passado ou tempo decorrido. Se é tempo decorrido, eu não preciso usar a expressão atrás. Então, ao invés de dizer há 2.000 anos atrás, eu devo dizer apenas há 2.000 anos. Eu já sei que é atrás, é tempo passado. Quando eu digo há 2.000 anos atrás, eu estou praticando um pleonasmo vicioso. Se é há 2.000 anos, então eu já estou dizendo que é um tempo que aconteceu, tempo atrás, tempo decorrido, tempo que já passou. Mas além dos verbos, do verbo haver, significando existir ou tempo passado, eu tenho também, como sujeito inexistente, o verbo fazer. Quando esse verbo fazer estiver indicando também tempo decorrido ou tempo passado. Faz 2 meses. Faz 2 meses que ele chegou. Esse verbo fazer aí, está fazendo menção a um tempo passado. E quando isto acontece, esse verbo só pode ficar na terceira pessoa do singular. Eu faço, tu fazes, ele faz.
Isso aí é a terceira pessoa do singular. Quando isso acontece, esse verbo fazer, indicando o tempo decorrido, o sujeito é indeterminado. Então, eu não posso dizer, fazem 2 meses. Eu não posso concordar esse verbo fazer com o substantivo meses, que está no plural. Porque o verbo fazer aí está indicando tempo decorrido. E quando isso acontece, o sujeito é inexistente. Ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, você não pode dizer, fazem 2000 anos que Jesus morreu na cruz. Não, você tem que dizer, faz 2000 anos que Jesus morreu na cruz. Esse mesmo verbo fazer pode estar indicando temperatura, quente, frio, gelado, morno. Olha aí, fez 40 graus ontem. Está significando tempo, referindo-se à temperatura, não a tempo, perdão. Está referindo-se à temperatura, 40 graus. Olha o verbo, terceira pessoa do singular. Eu não posso combinar o verbo levando para o plural, para combinar com o sentido de 40 graus, está no plural, graus está no plural. Não posso, porque é o verbo fazer indicando temperatura. Quando isso acontece, ele tem que ficar na terceira do singular. E o sujeito vai ser sujeito inexistente. Mas além dos verbos haver, fazer, eu tenho também o verbo estar, quando ele estiver indicando também temperatura. Olha aí, ó. Está muito frio. Olha o está aí. Está na terceira pessoa do singular. É um caso de sujeito inexistente. E o verbo está na terceira pessoa do singular. Então, eu não posso passá-lo para o plural. Esse verbo estar também pode estar significando ou referindo-se a tempo. Por exemplo, está noite, está dia, está tarde, está cedo, está de manhã. Verbo estar referindo-se a tempo. O sujeito é indeterminado e esse verbo sempre estará na terceira pessoa do singular. Além desses verbos, fazer, haver, estar, eu tenho também, finalmente, o caso do verbo ser. E esse verbo ser pode estar indicando, período do dia, horas, ou então datas. Todas as vezes que o verbo ser estiver fazendo menção a período ou partes do dia, esse verbo vai ficar na terceira pessoa do singular e o sujeito é inexistente. Olha o exemplo. É noite. Olha o verbo ser aí, ó. Eu sou, tu és, ele é. Terceira pessoa do singular. E ele está se referindo a um período do dia. E aí considerado um dia como 24 horas, né? É noite, é dia, é tarde, é manhã, né? Este verbo ser também pode estar indicando horas. Assim, antes de passar para horas, vamos voltar aqui no período do dia para ver esse segundo exemplo. Era 1h da manhã. Era 1h da manhã. Olha o verbo ser aí, ó. Pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu era, tu eras, ele era. Terceira pessoa do singular. E está fazendo referência a um período do dia. Hora da manhã. Então, 1h. Esse era aí está concordando com uma, que é um numeral. Era uma. É um numeral singular. Não está no plural. Perfeito? Muito bem. Agora vejam bem. Quando este verbo, que verbo? O verbo ser, estiver indicando
Horas, ele também normalmente é colocado na terceira pessoa do singular e o sujeito continuará sendo inexistente. Agora, vejam bem, olha que interessante aqui. Eram 3 horas da tarde. Era para esse verbo aqui, ó, estar na terceira pessoa do singular, não era? Porque nós estamos dizendo que o verbo ser, quando estiver indicando horas, ele é impessoal e o sujeito será inexistente, então era para ele estar na terceira pessoa do singular. Mas aqui ele não está, porque ele está concordando com o numeral. E o numeral aqui é 3, é plural. Portanto, o verbo também vai para o plural. Então, quando se referir ao verbo ser, ele vai concordar sempre com o numeral. Se o numeral é singular, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Se o numeral é plural, 2, 3, 4, 5 ou mais, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Então, você não pode dizer assim, era 3 horas da tarde, quando ele chegou. Porque 3 é um numeral plural. O verbo também tem que ir para o plural. E, finalmente, este mesmo verbo ser, quando está a indicar datas. Por exemplo, hoje é dia 5 de setembro. Hoje é dia 5 de setembro. Olha o verbo ser aí no singular. Hoje é dia 11 de setembro. Esse é aí está concordando com a palavra, com o vocábulo, com o substantivo dia, que é singular. Então, o verbo também fica no singular. Mas se eu não tiver, e olha aí uma coisa que muita gente fora do IBA erra. Quando eu não tiver expressamente ou explicitamente a palavra dia escrita ou falada ou pronunciada, eu não posso deixar o verbo ser no singular. Ele vai para o plural. Olha o segundo exemplo aí. Hoje são 5 de setembro. Deu para notar? Hoje são 5 de setembro. Esse são aí é o verbo ser no plural. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Está concordando com o numeral. Ó. O numeral aí está no plural. E eu não tenho escrito, expresso, a palavra dia. Porque se eu colocasse a palavra dia, esse verbo concordaria com ela. Hoje é dia 5 de setembro. Mas se eu não escrever a palavra dia, se a palavra dia não estiver figurada no exemplo, no papel aí escrito, eu não posso ver expressamente a palavra dia, o verbo vai para o plural. Hoje são 5 de setembro. Ou hoje é dia 5 de setembro. Hoje é dia 5. Ou hoje são 5. Se você tem a palavra dia escrita ou expressa, você deixa o verbo no singular. Hoje é dia, porque o verbo concorda com o substantivo que está no plural. Se você não tem a palavra dia mencionada expressamente, você leva o verbo para o plural. Hoje são 5 de setembro. Muito bem. A matéria nossa de hoje é só esta aqui. Deixa eu ver aqui se há alguma coisa no slide número 3. Não, não há. São apenas 2 slides. Então, vamos voltar lá para o primeiro slide. Muito bem. O que é que eu queria de vocês hoje? Apenas, então, somente que soubessem o seguinte. A oração estava querendo
colocar aqui uma câmera, mas eu acho que ela fica muito grande. Como a tela desse computador é pequena, não vai dar para visualizar direito. Deixa eu ver se eu consigo comentar um pouquinho lá. Vamos ver se vai dar. Eu queria que vocês soubessem nesta noite é que a oração, que é aquela frase verbal, isto é, aquela frase que contém verbo, e eu recordo o que é uma frase, é todo e qualquer enunciado linguístico que tenha sentido completo. Pronunciei qualquer uma coisa e vocês entenderam, isto é uma frase. E se esta frase possuir verbo ou verbos, é uma frase verbal. E toda frase verbal é chamada de oração. Oração. Já estudamos os tipos de oração e hoje nós começamos a estudar a oração em si mesma. É como se nós apanhássemos a oração e a dividíssemos em tomos, em pedaços. Tomos ou pedaços ou partes que nós denominamos de termos. Termos. Então, quando a gente diz assim, a oração possui termos, é a mesma coisa de estarmos dizendo a oração possui pedaços. E nós vamos estudar esses pedaços da oração. E aí a gente diz assim, há pedaços que são muito importantes. Tão importantes que, se forem retirados da oração, esta oração simplesmente não vai existir. São os chamados termos essenciais da oração. Há dois tipos de termos essenciais. Um chamado sujeito, que foi objeto de nosso estudo nesta aula de hoje, e o segundo, o predicado, que nós estudaremos na próxima aula, se assim Deus nos permitir. Predicado. Vimos hoje que sujeito é aquele termo da oração que não pode de maneira alguma ser retirado. Porque se você retira o sujeito, a oração nem vai existir. São chamados termos essenciais ou termos que fazem parte da essência da oração. Por isso, essenciais ou indispensáveis, que é a mesma coisa, Além desses termos essenciais, a oração também tem mais dois termos. Os termos integrantes e os termos acessórios. Qual é a diferença entre termos essenciais, integrantes e acessórios? Os termos essenciais, que são dois, sujeito e predicado, inclusive nós acabamos de estudar o sujeito, são aqueles termos que não podem ser dispensados. Se eu retiro da oração o sujeito ou o predicado, ou ambos, a oração simplesmente deixa de existir. E os termos integrantes? Qual a diferença entre um termo integrante e um termo essencial? A diferença é que o termo essencial faz parte do cerne, do coração, da essência da oração. Não podem ser retirados. Já os termos integrantes, embora também da mesma forma que os termos essenciais façam parte da oração, eles não se constituem essência da oração. Eu quero dizer, eles podem ser retirados e, mesmo assim, a oração continuará existindo. E aí nós iremos ver que os termos integrantes são os complementos verbais, o complemento nominal, o agente da passiva, que serão objetos de nosso estudo em aulas posteriores. Mas, além dos termos essenciais e integrantes, nós temos também os chamados termos acessórios. São aqueles que, diferentemente dos termos essenciais e dos termos integrantes, funcionam na oração como se fossem, e o próprio nome já diz isso, um acessório, um complemento. Eles não fazem nenhuma falta à oração. É como se nós, por exemplo, considerássemos um acessório do carro,
a capa do volante. Se você retirar a capa do volante, o seu carro vai deixar de andar por isso? Não. Para que a capa serve, então? Ela serve para fazer seu volante ficar mais bonito, ou mais acessível, mas é um acessório. A capa do seu volante, que é um acessório, pode ser retirada, e não vai fazer nenhuma falta no carro. Os termos acessórios, da mesma forma, são totalmente indispensáveis. Então, para que eles existem? Eles existem para fazer com que a oração fique melhor, mais bonita, mais apresentável. Mas se você retirá-los, a oração vai continuar existindo da mesma forma. Da mesma forma. E quais são esses termos acessórios? São os adjuntos adverbiais, o adjunto adnominal e o aposto, que nós estudaremos em aulas posteriores. O que eu quero deixar bem claro nesta aula é o conceito de sujeito, que é um dos dois termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Hoje nós estudamos o sujeito. O sujeito. E falamos que sujeito é aquilo de que se declara alguma coisa. Eu digo assim, o irmão Diego chegou na classe. Alguém praticou uma ação. Que ação? Ação de chegar. Quem praticou esta ação de chegar? O irmão Diego. E aí você pode fazer a pergunta assim, como eu faço para descobrir qual é o sujeito da oração? Há uma maneira prática, há uma dica. Você faz a pergunta o que para coisas, objetos, e quem para pessoas, sempre antes do verbo. Por exemplo, o irmão Diego chegou na classe. Vamos fazer a pergunta quem? Porque Diego é nome de pessoa. Vamos fazer a pergunta quem antes do verbo. Quem chegou na classe? Resposta, o irmão Diego. Então, o irmão Diego é o sujeito. É o sujeito. Ou se eu dissesse assim, o irmão Gustavo ouviu o ensino. Vou descobrir o sujeito. O que eu faço? A pergunta, quem antes do verbo. Quem? A resposta é o irmão Gustavo. Então, para se encontrar o sujeito de uma oração, eu vou fazer a pergunta quem para pessoa ou o que para coisas. Por exemplo, o lápis caiu. Lápis não é pessoa. Lápis é coisa. O lápis caiu. Onde está o sujeito desta oração? Eu faço a pergunta o que antes do verbo. Eu faço a pergunta o que, porque o sujeito refere-se à coisa, ao objeto. Então, o que caiu? Resposta, o lápis. Então, o lápis é o sujeito. Mas essa pergunta, quem para pessoa ou o que para coisas ou objetos, deve ser feita sempre antes do verbo. Porque se eu fizer a pergunta o que ou quem depois do verbo, eu vou achar outra coisa, que não vai ser sujeito. Se eu fizer a pergunta o que ou quem depois do verbo, eu vou achar um termo integrante, que nós nem estudamos ainda, chamado objeto direto. Por exemplo, a irmã Mábia ganhou o lápis. Se eu quiser saber onde está o sujeito, eu faço a pergunta: quem ganhou o lápis? A pergunta quem antes do verbo. Resposta: a irmã Mábia. Então, a irmã Mábia é o sujeito. É o sujeito. Perfeito? Agora, se eu fizer a pergunta quem ou o que depois do verbo,
eu não vou achar o sujeito. Olha aqui. A irmã Mábia ganhou o quê? Resposta, o lápis. E o lápis não é sujeito. O lápis é um termo integrante chamado objeto direto, que nós ainda não estudamos. Então, repetindo, para se encontrar o sujeito de uma oração, eu sempre faço as perguntas: o que para coisas ou objeto e quem para pessoas. Sempre antes do verbo. Estamos entendidos? Tranquilo. Então, como nós já sabemos como encontrar o sujeito, vamos agora classificar esse sujeito, já que nós o definimos. É aquela parte, aquele termo da oração, do qual se declara alguma coisa. Esse sujeito poderá estar praticando uma ação ou sofrendo uma ação, dependendo se a voz da oração seja ativa ou passiva. Lembrando-se que voz ativa é aquela na qual o sujeito pratica a ação. E voz passiva é aquela voz onde o sujeito recebe ou sofre a ação. Por exemplo, a irmã Tânia ganhou o lápis. Quem ganhou o lápis? A irmã Tânia. Sujeito, irmã Tânia. Praticou a ação de ganhar o lápis. Agora, se eu mudo, essa voz aí é ativa, porque o sujeito, irmã Tânia, praticou uma ação de ganhar o lápis. Agora, se eu inverto o modo de falar e digo assim: o lápis foi ganhou. Poderia também ter dito: o lápis foi ganhado, porque eu tenho aí um verbo com duas possibilidades de flexão. Eu posso ter aí dois particípios, ganho e ganhado. O mais comum, mais usual, é o ganho. O lápis foi ganho pela irmã Tânia. O lápis, que é o sujeito, sofreu a ação de ser ganho ou de ser ganhado. Essa voz aí é passiva, voz passiva. Muito bem. Sujeito, então, é aquilo de que se declara alguma coisa. É aquilo que, em outras palavras, pratica, voz ativa, ou sofre, voz passiva, a ação em uma oração. Esse sujeito, que é um termo essencial, é um termo fundamental, é um termo indispensável, que não pode deixar a oração a ponto de fazer com que esta oração perca o seu próprio significado, deixando de existir, classifica-se em sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado ou sujeito inexistente. Nós temos, então, 4 tipos de sujeito: simples, composto, indeterminado e inexistente. O que é um sujeito simples? É um sujeito que se compõe de apenas um núcleo. O que é núcleo? É a palavra principal. Normalmente, é o substantivo, é o nome, é o vocábulo. Por exemplo, o irmão Wesley está assistindo a aula. Eu tenho aí apenas um substantivo, que é classificado como substantivo próprio masculino singular, Wesley. É apenas um núcleo. Substantivo simples. Substantivo próprio e sujeito simples, porque eu tenho apenas o nome do irmão Wesley. Isto é sujeito simples. Esse sujeito simples, que é aquele que é formado por apenas um nome, ou um núcleo, ou um vocábulo, ou um termo, esse sujeito pode vir escrito na oração
expresso na oração, eu vejo o nome lá, ele está lá para eu ver, ou então ele pode estar escondido. Ele existe, mas você não consegue vê-lo. Ele fica lá subentendido, velado. Quando esse sujeito simples, de apenas um núcleo ou nome, está escrito, expresso, você consegue vê-lo, esse sujeito é classificado como sujeito simples claro. Sujeito simples claro. É simples porque ele possui apenas um núcleo. Ele é claro porque ele vem escrito. Olha aí, o irmão Wesley chegou. Eu tenho um sujeito simples, porque é apenas um nome, só o nome do irmão Wesley. E ele é claro porque ele vem escrito na oração. O que é um sujeito simples oculto? É um sujeito que, embora eu saiba que ele está ali, eu não posso vê-lo. Mas eu não posso vê-lo só porque ele está escondido, ele está velado, ele está subentendido, ele está oculto. Mas ele está lá. Por exemplo, chegamos. Quem chegou? Nós. A única palavra que cabe antes do verbo chegar aí é nós. Porque eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Nós chegamos. Só nós. Mas esse nós não foi escrito. Então, eu sei que o sujeito é nós. Só que ele não está escrito, ele está subentendido, ele está velado, está oculto. Chegamos, sujeito simples, oculto. Mas além de sujeito simples, que pode ser claro ou oculto, eu tenho um segundo tipo de sujeito também, que eu chamo de sujeito composto. Fácil, muito fácil. Se o sujeito simples é aquele que é formado por apenas um núcleo ou apenas um nome, o sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo, mais de um nome. Vale dizer, sujeito composto é aquele que se constitui de dois ou mais nomes, ou núcleos, ou vocábulos, ou termos. Por exemplo, os irmãos Diego, Gustavo e Wesley estão assistindo à aula. Vamos descobrir quem é o sujeito desta oração? A gente faz a pergunta, quem? Porque é pessoa, não é isso? Trata-se de pessoa. Então, eu faço a pergunta quem antes do verbo. Quem está assistindo à aula? Resposta: os irmãos Diego, Gustavo e Wesley. Então, os irmãos Diego, Gustavo e Wesley são os sujeitos. E é tudo isto que é formado, que forma o sujeito. Porque, vejam bem, eu digo aqui, os irmãos, esse irmãos também faz parte do sujeito. Porque esse os é artigo. E irmãos é substantivo. Fazem parte do sujeito. Agora, se eu perguntar qual é o núcleo desse sujeito, aí vai ser só o substantivo próprio. Aí é só o nome das pessoas. Aí vai ser Diego, Gustavo e Wesley. Então, o substantivo composto é aquele formado por dois ou mais núcleos. Se eu quiser me referir às irmãs Mábia e Tânia, eu falo assim: as irmãs Mábia e Tânia entenderam o que nós expusemos. Vou descobrir o sujeito. Quem entendeu o que expusemos? Resposta: as irmãs Mábia e Tânia. Então, as irmãs Mábia e Tânia é o sujeito. É o sujeito. E se eu perguntar, qual é o núcleo do sujeito? Mábia, Tânia. É o nome próprio. É o núcleo do sujeito.
Muito bem. É óbvio, então, que no sujeito composto, eu não preciso fazer aquela divisão que eu fiz para o sujeito simples, dizendo que ele pode ser claro ou oculto. Porque o sujeito composto sempre será claro. Ele sempre terá que vir escrito ou expresso. Notaram lá? Eu disse, os irmãos Diego, Gustavo e Wesley. Depois disse, as irmãs Mábia e Tânia. Eles têm que vir expresso. Por isso, a gente não diz que o sujeito composto é claro ou oculto, porque ele será sempre claro, ele virá sempre expresso. Muito bem. Mas, além de simples e de composto, o sujeito, que é um termo essencial da oração, também pode classificar-se como indeterminado ou não determinado. É aquele sujeito onde eu não conto quem sofreu ou praticou a ação. Eu digo que alguém praticou ou sofreu a ação, mas eu não sei quem. Eu não sei. E aí nós o definimos como aquele que, embora existindo, não se pode, é aquele que, embora existindo, não se pode determinar. Ele ficou indeterminado ou não determinado. Eu sei que ele está ali, mas eu não o determinei. Quando em que casos eu tenho sujeito indeterminado ou não determinado? Em 3 possibilidades. Quando eu tiver verbos na terceira pessoa do plural. Elas chegaram bem. Quem? Não sei. Pode ser que sejam as irmãs Mábia e Tânia, mas eu não disse. Eu não determinei. Eu deixei isso em suspenso. Elas chegaram bem. Esse verbo aí está sendo conjugado na terceira pessoa do plural. Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou, eles ou elas chegaram. Verbo na terceira pessoa do plural é característica de terceira pessoa, de sujeito indeterminado. Indeterminado. Mas eu tenho também um outro caso de sujeito indeterminado, quando eu tenho verbos na terceira pessoa do singular, quando eles forem intransitivos ou transitivos indiretos. Não vamos preocupar com intransitivos ou transitivos indiretos, porque ainda não estudamos. Mas quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, acrescido ou adicionado da partícula se do pronome pessoal, do caso oblíquo se. Eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Por exemplo, costura-se bem. Quem costura bem? É a pergunta que eu faço para achar o sujeito, não é? Faço a pergunta quem antes do verbo. Quem costura bem? Resposta: não sei. Porque, ao invés de determinar o sujeito aí, eu o deixei suspenso, indeterminado. Eu o representei por uma partícula. Se. E costura-se. Esse se aí recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. E todas as vezes que a gente tiver esse se funcionando como índice de indeterminação do sujeito, o sujeito será classificado como sujeito indeterminado. E ele só ocorre quando esses verbos estiverem na terceira pessoa do singular e forem intransitivos ou transitivos indiretos. E eu tenho uma terceira possibilidade de sujeito indeterminado. Quando eu tiver orações nas quais a parte central ou o núcleo desse sujeito for um pronome substantivo. Olha o exemplo que nós demos aí. Alguém entrou na sala
Vamos descobrir o sujeito? Faça a pergunta, quem, antes do verbo. Quem entrou na sala? Resposta, alguém. E aí, como alguém é um pronome indefinido, eu posso classificar esse sujeito como sujeito indeterminado. Mas como? Quando eu faço a pergunta, quem entrou na sala, me remonta, me reverte ao nome, ao pronome alguém. Quem entrou na sala? Alguém. E esse alguém está representando alguma pessoa? Alguns autores dizem que esse sujeito aí pode também ser classificado como sujeito simples, claro, porque ele é formado apenas por um núcleo, e esse núcleo está expresso ou escrito na oração. Sujeito simples, claro. Mas a maioria dos autores consideram esse sujeito aí como sujeito indeterminado, porque ele é formado por uma palavra que expressa um pronome indefinido ou não definido. Indeterminado ou indefinido. Muito bem. Mas além de o sujeito poder ser simples, composto e indeterminado, nós temos uma terceira classificação para os sujeitos, que são os chamados sujeitos inexistentes. Sujeitos inexistentes. O que é um sujeito inexistente? É um sujeito que existe com o nome de inexistente. E aí eu volto a afirmar o que eu já havia dito para vocês anteriormente. A expressão inexistente não significa que o sujeito não exista. Ele existe, sim. Ele existe, só que o nome dele é sujeito inexistente. E todas as vezes que o sujeito for chamado de sujeito inexistente, esta oração na qual ele insere será chamada oração sem sujeito. Então, uma oração é chamada de oração sem sujeito quando o sujeito dela existir com o nome de sujeito inexistente. Então, tanto a oração inexistente quanto o sujeito inexistente, tanto a oração sem sujeito quanto o sujeito inexistente existem. Quando a oração for classificada como oração sem sujeito, ela vai ter um sujeito, sim. Só que esse sujeito leva o nome de sujeito inexistente. É a quarta classificação de sujeito. E aí, a gente escreveu lá. São orações construídas com verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não admite pessoa. Não. Pessoal, pessoa. É um verbo que não pode ser conjugado. Ele só vai existir na terceira pessoa do singular. Sempre na terceira pessoa do singular. Nós temos 6 pessoas no discurso verbal, né? A primeira, a segunda e a terceira do singular, e a primeira e a segunda e a terceira do plural. Eu, tu, ele, singular, nós, vós, eles, plural. Perfeito? E quando o verbo é impessoal, ele vai estar sempre na terceira do singular. Sempre. Ele não admite as outras pessoas. O que ele não admite? Ele não admite a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular, ele não admite a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural, nem a terceira pessoa do plural. Ele só vai estar sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Apenas. Nunca em outra pessoa. E quando estes verbos estiverem na terceira pessoa do singular, representando um sujeito inexistente, a gente vai usar
esses 4 tipos de verbo aqui, ó. Os verbos haver, fazer, estar e ser, indicando cada um deles uma determinada e especial posição. Por exemplo, quando eu tenho o verbo, quando eu tenho um verbo que se refere a um fenômeno da natureza, ele sempre vai estar escrito na terceira pessoa do singular. E o sujeito será classificado como sujeito inexistente. Eu digo assim, por exemplo, está quente em Anápolis. Está quente em Anápolis. Esse verbo estar aí está referindo-se a um fenômeno da natureza. Está quente. Está frio. Está calor. É um fenômeno da natureza. Choveu ontem aqui. Ventou muito anteontem. Todos esses verbos expressam fenômenos da natureza ou fenômenos meteorológicos. E sempre estarão na terceira pessoa do singular. Então, todas as vezes que você vir um verbo na terceira pessoa do singular, referindo-se a um verbo que faz parte de fenômeno da natureza, você estará diante de um sujeito inexistente. Inexistente. Muito bem. Mas eu tenho o caso do verbo fazer. Eu disse que os 4 verbos eram haver, fazer, estar e ser. Quando for o caso do verbo fazer, eu posso usá-lo com 2 significações. Ou ele significa existir, ou ele indica um tempo que já passou, um tempo decorrido. Quando ele significar o verbo existir, ele vai ser impessoal. Ele vai ser impessoal. Por exemplo, houve um estouro na sala. Houve um estouro na sala. Olha aí, é a mesma coisa de dizer, existiu um estouro na sala. Esse verbo haver está sendo usado no sentido de existir e ele está colocado na terceira pessoa do singular. Então, esse sujeito aí é um sujeito inexistente. Ele existe com o nome de sujeito inexistente. Agora, vejam bem, olha que interessante. Eu digo que o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Isso é muito importante. Vou repetir. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Eu quero dizer que, mesmo se a oração possui um nome no plural, esse verbo não vai para o plural, porque ele é impessoal. Olha aí, por exemplo, se ao invés de um estouro, houvessem ocorrido 2 estouros, eu não poderia dizer houveram 2 estouros na sala. Eu ia continuar dizendo houve 2 estouros na sala, porque embora o substantivo tenha ido para o plural, o verbo não faz a mesma coisa. O verbo permanece no singular, porque ele é um verbo impessoal. Por que ele é um verbo impessoal? Porque o verbo haver, no sentido de existir, significando existir, é sempre impessoal. Ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular, mesmo que o substantivo da oração esteja no plural. Mas esse mesmo verbo haver, além de significar existir, ele pode estar indicando um tempo que já aconteceu, que já passou. Quando isso acontece, ele estará sempre também no singular. Há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Olha aí, é o verbo haver, significando tempo que já passou, tempo decorrido. Todas as vezes
que você tiver esse A antecedido por esse H e com esse acento agudo, significa verbo haver, significando tempo decorrido. Quando eu tenho um tempo presente ou um tempo futuro, esse A é escrito apenas A, sem o H e sem a crase. Por exemplo, ele chegará daqui a 2 anos. Esse A é sem H e sem o acento agudo, porque é tempo futuro. Agora, se o tempo for passado ou já acontecido ou decorrido, vai ser o verbo haver. E o tempo, o verbo haver, significando o tempo passado, é escrito com H, A e acento agudo. Significa tempo passado. Portanto, eu não posso dizer há 2 anos atrás, porque esse A já significa tempo atrás, tempo passado, tempo que já se foi, tempo decorrido. Mas além do verbo haver, eu tenho também o segundo tipo de verbo. Que é o verbo fazer, que é também, tanto quanto o haver, impessoal. Isto é, ele só vai estar na terceira pessoa do singular. É um verbo que não admite conjugação. Ele não pode ser conjugado. Mas em que circunstâncias ou em que situações ele vai aparecer o verbo fazer? Só quando ele estiver indicando também tempo decorrido, da mesma forma que o verbo haver, ou então fazendo referência à temperatura. Olha o primeiro exemplo. Faz 2 meses. Faz 2 meses. É o verbo fazer no sentido de tempo passado ou decorrido. Você não pode dizer fazem 2 meses. É faz 2 meses. Embora 2 meses esteja no plural, tanto o numeral 2 quanto o substantivo meses esteja no plural, o verbo continua no singular. Terceira pessoa do singular. Eu faço, tu fazes, ele faz. Aqui também, então, o sujeito é inexistente. Esse mesmo verbo fazer pode estar indicando temperatura. Fez 40 graus ontem. Fez. Eu não posso dizer fizeram 40 graus ontem, porque o verbo fazer aqui está indicando temperatura. E quando isso acontece, ele fica na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque ele é impessoal. Ele não pode ser conjugado nas outras pessoas. Ele não admite outras pessoas. A mesma coisa que o verbo haver e que o verbo fazer, o verbo estar também é impessoal. O verbo estar também é impessoal nessas duas possibilidades, quando ele estiver indicando tempo ou temperatura. Deixe-me fechar essa porta aqui, que eles estão ensaiando um hino em conjunto. Melhorou um pouquinho. Então, esse verbo, abrindo de novo. Esse verbo, como eu estava dizendo, esse verbo fazer, estar, aliás, nós vimos o fazer, o haver e agora o estar. Quando ele estiver indicando tempo e temperatura, ele também será impessoal. Vale dizer, ele estará na terceira pessoa do singular. Ele não pode ser conjugado nas outras pessoas. Olha um exemplo de verbo estar indicando tempo. Está noite, está dia, está de manhã, está tarde, está cedo. Verbo estar indicando tempo. E aqui pode ser passado, presente ou futuro, não há diferença. E quando esse mesmo verbo estar indicar temperatura, está muito frio, está muito quente, está muito calor, está muito gelado. Indicou temperatura, o verbo estar sempre estará na terceira pessoa do singular, portanto, será impessoal. Não pode ser conjugado
nas outras pessoas. E, finalmente, além dos verbos haver, fazer e estar, nós temos o quarto tipo de verbo, que é o verbo ser, indicando período do dia, ou horas, ou datas. Também será impessoal. Estará sempre na terceira pessoa do singular. Não poderá ser conjugado nas outras pessoas. Olha o exemplo de verbo ser, indicando período do dia. É noite. A noite também é um período do dia, porque aqui a gente considera o sentido genérico, um período de 24 horas. Então, quando eu digo é noite, eu estou colocando esse verbo ser aí na terceira pessoa do singular. Eu sou tu és, ele é. A noite é noite. É noite. Esse sujeito aí é inexistente, porque esse verbo ser está indicando período do dia. Ou então, quando esse verbo ser estiver indicando horas. Horas. E aí, quando acontecer, quando ele estiver indicando horas, eu concordo com o numeral. Se o numeral estiver, quando o numeral está no plural, eu levo o verbo para o plural. Quando o numeral estiver no singular, eu deixo o verbo no singular. Concordo sempre com o numeral. E quando o verbo ser está indicando datas. Se eu tiver escrito, eu posso ver, vislumbrar a palavra dia no singular, eu vou concordar o verbo com ela. Portanto, o verbo fica no singular. Hoje é dia 5 de setembro. Hoje é dia. O que está no singular, concordou com o dia, que está no singular. Se eu não escrever expressamente a palavra dia no singular, eu tenho que levar o verbo para o plural. Por exemplo, hoje são 5 de setembro. Eu não posso dizer, hoje é 5 de setembro. Porque eu estou concordando o verbo aí com o numeral 5, que é plural. Plural. Muito bem, meus irmãos. Será que ficou alguma coisa que os irmãos não entenderam? Eu reconheço e concordo que, principalmente, essa terceira classificação de sujeitos, chamados sujeitos inexistentes, é assim mais chatinho, né? Mas, se os irmãos pegarem com afinco, dá para entender bem. Então, depois da aula, durante a semana, dá uma olhadinha, ouçam de novo a aula, releiam os conceitos. Se permanecer alguma dúvida, traga essa dúvida para mim. Qualquer hora que vocês quiserem entrar em contato comigo, pode, ou na próxima aula. E o que eu quero é que vocês não deixem de acumular dúvidas. Os outros sujeitos são fáceis, né? O simples, o núcleo, o composto, 2 ou mais núcleos, e o indeterminado, aquele que não determina, são fáceis. É só eu entender esse sujeito inexistente como sendo 5 possibilidades. Quando é que eu tenho sujeito inexistente? Eu só vou ter sujeito inexistente quando eu tiver verbos que exprimem fenômenos da natureza, ventar, esfriar, esquentar, nevar. Quando eu tiver um desses verbos, haver, estar, ser, e o outro, fazer. Haver, fazer, estar e ser. Quando esses verbos estiverem significando aquelas posições, significando existir, tempo decorrido, temperatura, tempo, período do dia, horas ou datas. Nesses 4 casos, desses 4 verbos, haver, fazer, estar e ser, sempre eles estarão na terceira pessoa do singular e serão não conjugados. Eles serão impessoais. Eles não admitirão pessoas.
eles estarão sempre na terceira pessoa do singular, e o sujeito sempre vai ser um sujeito inexistente. Então, para terminar, para a gente ir embora descansar, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Onde está o sujeito? O computador é bom. Onde está o sujeito dessa oração? É simples. Para achar o sujeito, você faz a pergunta o que para a coisa e quem para a pessoa antes do verbo. O computador é simples. O que é simples? Resposta. O computador. Então, o computador é o sujeito. Tudo isso. Tanto o artigo o como o substantivo computador fazem parte do sujeito. Agora, se eu perguntar qual é o núcleo do sujeito, é só o nome, é só o substantivo, é só o computador. E como esse sujeito se classifica? O computador é simples. É um sujeito simples, claro. É um sujeito simples porque ele é formado por apenas uma palavra, um núcleo. E ele é claro porque ele foi escrito. Agora, se eu digo assim, cheguei bem. Vamos achar o sujeito? Faça a pergunta quem antes do verbo. Quem chegou bem? Eu. Mas esse eu não está escrito lá na oração, porque eu disse, cheguei bem. Eu não disse, eu cheguei bem. Esse eu, embora você saiba que ele exista, ele está escondido, velado. Então, esse sujeito, cheguei bem, é sujeito simples, porque é um núcleo só, oculto. Sujeito simples, oculto. Gustavo, Diego e Mábia vieram de caminhão. Gustavo, Mábia e Diego vieram de caminhão. Não, vamos mudar. Vieram de Gol. Caminhão é muito incômodo, né? Quem veio de Gol? Diego, Gustavo e Mábia. É um sujeito composto. Isso, Mábia. Eles. Os três. Então, eu tenho aí três núcleos. Três núcleos. E eu não preciso dizer que é claro, porque eu já os expressei. Eu já os escrevi. Escrevi Gustavo, Diego e Mábia. É sujeito composto. Eu tenho aí três núcleos. Sujeito composto. Se eu disser assim, falaram mal de você. Vamos descobrir o sujeito? Como? Fazendo a pergunta o que ou quem antes do verbo. Quem falou mal de você? Não sei. Eu não determinei. Então, sujeito indeterminado. E como é que eu descobri esse sujeito indeterminado? Basta olhar a conjugação do verbo. Em qual pessoa se encontra? Terceira pessoa do plural. Falaram mal de você, chegaram meio de viagem, ouviram a notícia dele. Verbos na terceira pessoa do singular caracterizam a primeira parte dos chamados sujeitos indeterminados, ou sujeito indeterminado. Mas eu posso também ter sujeito indeterminado, conjugando-se verbos intransitivos ou transitivos diretos, mas a partícula se costura-se bem, remenda-se mal, fala-se mal. Eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula se, que é classificada como índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. E, finalmente, o sujeito inexistente, que é composto por verbos que expressam fenômenos da natureza, ou aqueles quatro verbos indicando aquelas circunstâncias que nós já vimos, né? Verbos haver, fazer, estar e ser. Então, por favor, dê uma olhadinha bem em casa. Qualquer dúvida, é só procurar a gente. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus
E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Foi um prazer estar com vocês. Que Ele os abençoe rica e poderosamente.
You are currently the only person in this conference.